Fala, Gustavinho. Fala, Caio. Tranquilo? Tudo bem? Tudo jóia e você? Tudo na paz aí dentro do possível, né? Mas, Sim. mas vamos levando. Obrigado pelo convite aí, viu? Fiquei bem honrado, bem feliz de conversar com você. Pô, a gente que agradece, né? O pessoal tá entrando aqui, ó, já bastante gente presente. Pô, primeiro eu queria te agradecer mesmo aí por ter aceitado o nosso convite, né? Falando em nome de toda a comissão técnica da natação, né? Tô aqui representando todos eles. Para a gente é uma honra ter a presença de um atleta aí com tanta história na modalidade, no esporte brasileiro. E para mim também, pessoalmente, né? Eu sou um cara que sempre curti muito basquete, já tive muito jogar aí. Legal. E, pô, é um prazerzaço aí poder conversar com você. Não, legal demais, Caio. Obrigado aí pelos elogios. Eu também ouvi falar super bem de você. O Pô, valeu. PA, não, o PA que é um cara incrível, é um dos caras mais sensacionais aí que eu conheci no esporte. Uma referência para todo mundo, não só para natação. Lá no basquete todo mundo admira muito ele. E ele falou muito bem de você, né? Eu conheci também sua irmã, também Sim, que é gente finíssima, que é o braço direito do meu amigo Felipe Miranda, lá na Empíricos, e também, né? Então, já sendo dessa família aí, já é um belo cartão de visita, né? Eu não preciso nem te conhecer tanto para saber que você é um baita cara, gente boa. E já tô sabendo que tem várias coisas em comum já também, viu? Da show. gente. Já fiquei sabendo, já que você gritava gol do Corinthians pela janela, Ixi, direto. me identifiquei muito com isso, porque eu gritava muito no meu prédio, todo mundo me conhecia, que saía gol, eu saía gritando na janela e tal. Puta, era igualzinho. Show. Isso aí eu não sabia, não. E, pô, a ideia aqui, na verdade, o motivo para a gente fazer essa troca entre modalidades, né? A gente fez na quarta-feira com o Léo Azevedo, né? Que inclusive é seu amigo pessoal também, você que fez a ponte aí para a gente conseguir o bate-papo com ele também. E o que a gente acredita, né? Que a gente quer cada vez estimular mais é que as modalidades se conversam muito, né? Por mais diferentes que elas pareçam, tem muitas coisas em comum, né? Então, no caso ali do tênis, a gente falou muito sobre questão assim emocional dos atletas, né? Por serem duas modalidades individuais. E no caso do basquete, que é uma modalidade coletiva, acho que a gente vai conseguir também trazer coisas bacanas aí para o pessoal, porque a natação, embora seja um esporte individual, o aspecto de time ele é muito forte também. Os treinos são muito duros e ali a relação entre os atletas é muito importante. Então é por isso que a gente está te chamando aqui. E tem também uma razão muito forte que você hoje trabalha no Corinthians, né? Você foi capitão do Corinthians nos últimos 2 anos aí como jogador. Hoje você está atuando aí como coordenador da categoria sub-19, né? Então a gente conseguir dentro do clube ter essa interação abre várias possibilidades aí para interações no clube também quando tudo isso passar. Então vai ser muito bacana. Ó, eu acho fundamental mesmo essa parceria entre as modalidades, né? Acho que a gente tem que se aproximar mesmo, não importa, né, se é esporte coletivo ou individual, né? Acho que os valores do esporte, né? Os valores que são transmitidos através do esporte são os mesmos, né? Então, acho que essa é a coisa fundamental que nos une, né? O PA também já vinha falando bastante dessa união, acho muito legal a gente se aproximar. O Léo, né, na quarta-feira fez a live com você e falou que foi maravilhosa. Ele adorou o papo. Ele também que é um baita de um formador aí, foi meu professor Uhum. de tênis. E o que eu acho muito legal, né, que a gente virou amigo depois também. Eu era criança quando eu treinei com ele tênis e a gente ficou anos sem se ver e aí voltou a retomar o contato, mas assim aquele valor, né, de professor-aluno, a intimidade, né, a cumplicidade e tal, a gente foi se aproximando e hoje a gente é bons amigos. E a gente já tem até um projeto junto de cultura, disseminação de cultura nos clubes e dentro do esporte, que eu acho que é muito legal e que vai muito de acordo com isso aí que você está falando também. Show de bola. Aí pra gente começar aqui, Gustavinho, eu vou meio que falar uma trajetória sua pro pessoal te conhecer também, né? Com certeza muitos dos nadadores te conhecem também, até por terem frequentado lá os jogos no clube. Se eu falar alguma besteira que você me corrige, se tiver algo que eu pulei aqui, você também pode falar, né? O Gustavinho ele foi jogador de basquete durante 17 anos, né? Como profissional.
Começou a carreira lá no Pinheiros, né, onde jogou vários anos. E aí passou por clubes como Caxias do Sul, Basquete Cearense, jogou em Mogi das Cruzes, que talvez foi o lugar onde você teve aí uma identificação muito grande com a torcida, né? Chegou a ser vice-campeão sul-americano, que é uma conquista aí enorme, né? E encerrou a carreira no Corinthians, né? Como capitão, foi campeão da Liga Ouro, né? Garantiu aí a entrada do Corinthians no NBB e também jogou aí uma temporada do NBB e chega nos playoffs. Então, uma carreira aí de muito sucesso no basquete, né? Seleção brasileira de base, né? Muitas conquistas. E ó, o Léo entrou aqui, ó. Olha, Léo, Acabou de chegou. entrar. Legal. E hoje está atuando aí na parte de gestão, né, como supervisor aí da categoria Sub-19, fazendo um trabalho muito bacana também. Eu tenho acompanhado aí algumas lives que vocês têm feito também com o treinador Vitor Galvani, né? Hoje mesmo, antes de passar o treino para a molecada, eu tava assistindo lá o bate-papo dele com os atletas, né? Então, uma trajetória aí muito bacana. E aí, para a gente começar, primeiro eu queria te perguntar onde que você está hoje, né? Como que você está enfrentando aí esse período de quarentena? Bom, então hoje eu estou ficando em casa. Primeiro que fez a pesquisa perfeita aí. Você falou mais coisas da minha carreira do que eu sei mesmo. E tem até um fato curioso, que ó, eu fiz uma pesquisa sobre você também. E aí, peraí só um minutinho que tá tocando o meu interfone aqui, só um minuto. Tá, tranquilo. Desculpa. Alô? Oi, oi. Ah, tá bom, obrigado. Valeu. Oi, desculpa. Tô com o meu interfone aqui, chegou uma Fica encomenda. tranquilo. Ó, então, eu fiz uma pesquisa sobre você, Caio, então, e eu descobri, né, que você jogava bola quando você era mais novo também, né, jogava tênis também. No futebol você era até melhor, às vezes, durante um período da vida, melhor até do que na natação. Será? Pelo menos foi o que eu ouvi falar. E eu também gostava de praticar outros esportes também, quando eu era mais novo. Eu tinha uma certa facilidade com os esportes. Eu acabei indo para o basquete porque eu tinha um envolvimento muito grande com um professor de uma escolinha da Med Sport que me chamou para treinar no Pinheiros, que foi onde eu comecei tudo. E uma outra coisa que eu me identifiquei com você foi que agora, no meu fim de carreira, eu tive uma proposta do Corinthians e eu tive uma proposta de outros times, do Unifacisa, da Paraíba, de São José e tal, e às vezes para ganhar até bem mais do que eu ia ganhar no Corinthians. E por ser corintiano, assim, por querer também fazer parte do clube e tal, né, ter esse envolvimento, eu acabei escolhendo o Corinthians. E eu sei que você teve proposta do Pinheiros também e resolveu ir para o Corinthians, né? E fiquei sabendo que tomou até bronca da irmã, porque a irmã queria que você fosse para o Pinheiros. Isso foi logo no comecinho ali, né? Que, na época do estágio ainda, né? Que teria talvez oportunidade lá, mas com certeza fui pro lugar certo. Foi pro lugar certo, tenho certeza disso. Mas, então, agora eu tô na quarentena, eu tô ficando em casa, né? Eu acho que o mais prudente agora e necessário é respeitar a Organização Mundial da Saúde, né? Eu acho que a gente não pode botar as pessoas mais vulneráveis em risco agora, né? Então, eu acho muito legal os treinos que vocês da natação têm passado para a garotada, né? Para o pessoal mais novo, mais jovem, treinar em casa, se manter condicionado. O Galvani, né, no juvenil, tem passado vários exercícios. Nosso preparador físico, Alê, também tem passado treinos para a galera realizar na sala de casa e tal, adaptando, fazendo peso com 5 quilos de arroz e essas coisas todas. Eu acho que tem que usar essa criatividade e esperar, né, ter paciência para a gente poder voltar aí com saúde, né? Acho que é fundamental agora a gente não querer dar uma de médico, né? Acho que isso aí deixa os especialistas falarem o que a gente vai tomar, o que a gente não vai, né? Com certeza. E aí, o que eu fiz, né? Eu preparei um roteiro, assim, igual eu fiz com o Léo, né? Então, várias coisas, assim, eu queria traçar algumas relações com a natação. Eu me baseei muito também num texto muito bacana que você escreveu quando você encerrou a carreira como jogador, né? Que eu vou até falar sobre isso depois. É um texto muito bacana, emocionante, né? E tem algumas informações bem valiosas lá. E aí a primeira pergunta que eu tenho, assim, é que você, como jogador, né? Isso nos vários clubes que você passou, ficava muito claro que você tinha uma energia na quadra muito diferente, assim, né? Você nunca entrava na quadra
só para cumprir tabela ali, sua maneira de jogar, talvez até por ser baixo em relação aos atletas do basquete, né? Uma maneira de imposição, não sei. Você tinha uma energia muito diferente na quadra, né? Então eu queria te perguntar da onde que veio isso e como que você se portava nos treinos, também se era algo parecido com os jogos. Olha, eu acho que eu fui desenvolvendo essa competitividade desde pequeno, eu ia falar, mas eu continuo pequeno, né? Mas desde novo, porque eu, como você falou mesmo, eu era um dos caras mais baixos em quadra. Aqui no NBB, por exemplo, só tinham dois mais baixos que eu, né? Nessa última temporada. Então, eu tinha que desenvolver outras características para poder, né? Não sofrer com a altura, né? Com a falta da altura. Então eu comecei a desenvolver bastante a leitura de jogo, a estudar bastante o adversário eu era um pouco mais rápido que os caras, né? Então eu tentava botar essa energia em quadra mas eu acho que é isso misturado também a um pouco da minha essência, assim como da minha criação. Eu acho que eu sempre fui incentivado a aproveitar as coisas, sabe? A olhar as coisas pelo lado positivo. Então, falava muito isso, né? Eu consegui virar um jogador de profissional com 1,78 m, que já é maravilhoso. E isso também gerava muita identificação da torcida, né? Porque eu acho que a torcida olha o baixinho dentro de quadro e pensa, pô, se sente representada, né? Fala, pô, se esse cara joga, eu também posso jogar, né? Olha lá que legal, e torce e tal, né? E aí eu tinha esse estímulo, né, de fazer o meu melhor sempre. E eu penso assim, pô, o nosso uniforme de trabalho no basquete é uma bermuda, uma camiseta regata e um tênis. Como é que eu vou estar infeliz praticando esporte, né? Então eu tentava me dedicar e eu queria que os outros também dessem o melhor, né? Porque às vezes o outro era bem mais talentoso, bem mais forte, ou fisicamente bem mais tinha muito mais vantagem física em relação a mim e não tinha essa mesma entrega, essa mesma dedicação. Então eu queria elevar o espírito do grupo, assim, sendo esse cara competitivo, esse cara guerreiro, assim, dentro de quadra. Show. Isso às vezes até difícil de explicar porque é algo que vem lá de dentro, né? Então, provavelmente você nunca teve que pensar, né? Eu preciso entrar em quadra com energia, né? É meio natural, né? Não tem como, né? Eu acho que o único jeito de fazer alguma coisa é assim, né? Uhum. Né? Tem que ter paixão para fazer as coisas, né? Então eu faço com a maior entrega tudo hoje. E às vezes me perguntam assim, pô, você sente falta hoje como supervisor de basquete de ser jogador? Eu vou te falar, de vez em quando me dá uma saudadezinha porque eu vejo uns caras muito grossos jogando. Eu penso que eu poderia estar jogando ainda. Mas eu, sinceramente, eu não sinto porque eu eu faço com a mesma entrega, a mesma paixão meu trabalho agora como supervisor, sabe? Então eu estou realizado. Eu acho que eu posso contribuir com alguma coisa na formação dos garotos. Então eu faço com o mesmo olhar e com a mesma entrega, assim, com o mesmo coração. Show, muito bacana. E até seguindo nessa linha, acho que é um assunto que está até muito presente hoje, né? Acho que todo mundo que é não só jogador de basquete, envolvido com basquete, mas quem ama esporte, né? Com certeza está assistindo ou já assistiu o documentário do Michael Jordan, né? O The Last Dance, o arremesso final. Porque, pô, é fantástico, né? Eu ainda não assisti só o episódio 10, não consegui ver ainda. Parei no 9, acho que tô até com medo de ver porque depois acaba, né? E, e a gente fala um pouquinho sobre isso, porque você foi capitão do Corinthians, né? Não sei se você chegou a ser capitão em algum dos outros times também. Chegou a ser? Eu fui em Caxias também. E Mogi eu não era capitão, mas eu também era um dos caras que participava bastante lá nas. E a gente vê muito no documentário, né? O quanto que o perfil de liderança do Michael Jordan era exercido, né? E de uma maneira até talvez surpreendente para muita gente que não conhecia a história dele, né? Então, o quanto que ele era duro com os companheiros de time, né? A postura dele extremamente competitiva. Então, primeiro eu queria que você falasse como que era a sua... Pô, esse aqui eu preciso mandar um abraço, um amigaço meu de infância que nadou comigo, Lucas Simoni, acabou de entrar aqui, pô, Legal demais. ele hoje mora lá em Floripa. Mas voltando aqui, aqui no documentário isso fica muito claro, né? E como que você exercia essa liderança, né? Quando você era capitão e se você tem mais alguma coisa assim interessante que você tirou do documentário também para falar para gente.
Ó, o documentário foi febre, né? Para mim, eu tava acordando de madrugada para assistir os episódios, lançava na segunda-feira, eu já levantava às 5 horas da manhã, passava um cafezinho preto e já ia sentar no sofá, eu e meu irmão. Meu irmão mora no mesmo prédio que eu, ele descia e a gente via junto. E para mim é o maior time de todos os tempos, esse Chicago Bulls, e o Michael Jordan o maior de todos, o maior jogador. Eu acho que ficou provado aí para quem assistiu o documentário, É, vai tirar essa mesma conclusão. Mas eu enxergo o Michael Jordan exatamente como esse líder, né? A maneira dele, né? É difícil aguentar alguém com essa personalidade muito dura, né? Com os companheiros e tal, porque ele tem um nível de exigência muito alto, né? Então ele era um líder pelo exemplo. Tem cenas em treinos físicos que ele está dando o melhor dele, que ele está querendo ganhar também no físico. Ele tinha essa veia competidora o tempo todo, né? Mas não era só na hora do 5 contra 5 da quadra, né? Era também nos treinamentos físicos. Ele também gostava de dar um choque psicológico nos caras, né? Então, e eu acho que tudo isso só foi possível porque tinha, primeiro, uma coordenação e uma liderança do técnico como o Phil Jackson, que fazia os jogadores entenderem qual que era realmente o papel de cada um na equipe. O que no basquete é muito difícil, né? No esporte coletivo é muito complicado essa administração dos egos e entender quem que tem que ser o protagonista em determinado momento e também dar valor às pequenas coisas que acontecem dentro do jogo. Então, eu acho que, para mim, de verdade, o grande mérito é do Phil Jackson em controlar isso e em estimular os companheiros também, né? Ele tinha um sistema de ofensivo que chamava triângulo, né? Que ele estimulava o jogo de passes, né? Então, o jogo descentralizado, ele tirava um pouquinho da bola da mão do Michael Jordan, mas ele não tirava o protagonismo dele. Todo mundo sabia quem que daria o arremesso final. Que as bolas mais importantes seriam do Michael, mas ele deu valor para todo mundo, né? Para o Rodman, para o Pippen, para o Steve Kerr, para o Kukoc. Então, esse eu acho que é o maior mérito, né? E na minha parte, assim como líder, eu também eu sempre gostei de estimular esse trabalho em equipe. Obviamente que longe do Michael Jordan, porque, né, por razões óbvias, né, pela técnica do cara, mas eu gostava de ser esse cara de estimular o companheiro. E hoje, como supervisor, eu gosto de fazer exatamente o mesmo, de ver quem que está dando a mão para o companheiro a hora que ele cai no chão, dando um extra passe, valorizando uma defesa, valorizando uma ajuda, vibrando no banco, né? Eu acho que tem mil maneiras que você pode contribuir num jogo sem ser cesta, né? Sem ser as coisas que aparecem na estatística. Então eu sempre fui esse cara que dava valor para isso, assim, também para os meus companheiros, né? Mesmo na categoria de base, quando eu tive mais destaque, assim, ganhei alguns prêmios individuais, eu gostava de enaltecer todo mundo, né? Dividir o prêmio com o grupo e tal. Eu acho que isso aí é fundamental no esporte. show, legal demais. Eu vi aqui que entrou o Eduardo Agra, né? Pô, O super Agra, feliz dele estar presente aqui. Pô, o Agra maravilhoso, é um grande mentor para mim. Inclusive, eu fui para o Corinthians porque ele tinha tido uma passagem lá e ele vestiu a camisa 10 e me aconselhou aí para o Corinthians vestir a camisa 10. Eu jogava com a camisa 4 antes e troquei para 10, homenageando o grande professor Agra, que é o nosso próximo entrevistado do podcast de quinta, que vai sair. show. Maravilhoso, deu show. E só falando, saiu um texto meu no UOL hoje sobre o Last Dance. Eu Aí, vi, eu vi. quem puder assistir, Eu não li ainda porque, como eu não vi o último episódio ainda, né? Eu falei, vai que tem sem algum spoiler. spoiler aqui, vou ler depois. Isso até é algo que eu esqueci de falar, na trajetória ali, né? Você também, junto com alguns amigos, você comanda um podcast, né? Que está aí nas plataformas, Spotify, já ouvi vários episódios, né? Então, o de Quinta Podcast, que, pô, é super legal, fala sobre... São entrevistas, né, com personalidades do basquete, mas tem dicas culturais também. Outro dia eu vi um filme do Netflix que eu peguei a dica no de quinta, lá, aquele lá do time da prisão, como é que é? Quadra Livre, né? Quadra Livre, que legal, Assisti que outro legal dia. que você pegou essa dica. Muito bom o Maravilhoso. filme. E agora até, voltando àquilo que eu te falei do texto que você escreveu quando parou de jogar, né? Que na época eu li, né? Até minha irmã que me mandou, um texto muito bacana. E acho que não tinha como não tocar nesse assunto. A gente tem até alguns pais aqui da equipe de natação assistindo, né?
alguns deram feedback que assistiram na quarta-feira com a live com o Léo também. Queria que você falasse um pouquinho da influência, da importância da sua família, né, na sua carreira de jogador, né, dos seus pais, do seu irmão também, que você citou, que eu sei que tem uma importância muito grande na sua carreira. Para mim, minha família foi fundamental. Minha mãe foi a maior incentivadora da minha carreira. Ela, desde pequeno, desde eu novinho, ela acompanhou todos os jogos. Ela era essas ratas de arquibancada, todo o ginásio do Brasil conhecia ela. E ela estava lá conversando e sempre me apoiando e tal. E assim, lá quando eu estava com uns 16 anos, assim, que eu decidi mesmo que eu seria jogador profissional, eu recebi um convite do técnico Marcel, que era o Marcel, que foi campeão do Pan-Americano pela seleção brasileira junto com o Oscar. Ele era técnico do Pinheiros na época, eu estava jogando lá na base. E ele me chamou para jogar no adulto. E assim, de tanto eu ficar assistindo o treino dele, eu tava lá, ficava assistindo todo dia o treino deles ali e tal, querendo uma vaga, né, querendo uma chance. Aí um dia um machucou, o outro não sei o que, ele me chamou para treinar. E aí me inscreveu no campeonato. Na época eu era o cara mais novo, assim, jogando na Liga Nacional. E aí, quando eu comecei a jogar com os profissionais, minha mãe falou, ó, agora você tem que se dedicar de verdade mesmo, né? Então, eu já treinava muito e tal, mas aí ela começou a cobrar mais a minha alimentação, o meu descanso, né? Então, a gente estava super jovem ali, com 17, 18 anos, querendo sair para balada, querendo não sei o quê, e minha mãe brigando comigo demais para eu focar nos treinamentos, para ser um jogador profissional mesmo. E para mim foi fundamental mesmo esse apoio, assim, né? E o meu pai também foi um cara que me incentivou muito. No começo, meu pai é médico, e então tinha aquela coisa meio de querer que o filho seguisse pelo mesmo caminho, que eu entrasse na medicina e tal. Mas assim, aí quando eu falei para ele, pai, quero ser jogador de basquete mesmo, sou jogador profissional, sabe? Às vezes, quando eu já estava com 18, 19 anos ali, e já estava me destacando, e estava jogando super bem já no adulto, e eu tinha até, por causa de não ser uma coisa muito usual, você ser profissional do esporte, né? Apesar de eu ter muito orgulho da minha profissão, eu tinha dificuldade de, nos encontros, assim, de falar o que... Me perguntavam, o que você faz, né? E eu falava, eu jogo basquete, né? Aí um dia meu irmão virou para mim e me deu uma bronca. Falou, você não joga basquete, você é jogador profissional de basquete. Aprende a responder. E o meu irmão sempre foi, apesar de ser mais novo, sempre foi esse cara que me dava uns toques, a gente conversa bastante, né? E me ajuda bastante nas minhas tomadas de decisão. E aí foi verdade, né? Aí eu encarnei mesmo. Pô, eu sou jogador de basquete. Pô, pai, eu sei que você queria que eu fosse médico, mas eu sou jogador. E quando a gente teve uma conversa séria um dia, no outro dia ele me trouxe um livro que chama Talentos Brasileiros, que fala mais sobre empreendedorismo, mas fala sobre as pessoas, e tem muitos atletas que tiveram sucesso na carreira porque levaram a sério desde quando tiveram foco para encarar como profissão mesmo, né? Então ele me deu esse livro e foi muito, muito rico para mim, né? Eu falei, pô, meu pai agora confia em mim, né? Tinham vários exemplos também da natação, acho que o Fernando Scherer estava nesse livro, tem o Gustavo Kirten, tem a Fernanda Venturini, tem o Bernardinho, então, tipo, tem várias outras áreas também, né? Então, achei super legal então, para mim, foi fundamental e hoje, como supervisor, eu adoro conversar com os pais, primeiro com os garotos, para saber se tem o apoio dos pais, como é que é a relação com eles em casa, e depois com os pais. Eu estou sempre aberto a trocar ideia, a dar indicações, a conversar, a ouvir, a mudar também, que eu acho muito importante. Pô, legal. Isso é bem bacana o que você falou, né? Imagino que depois dessa dura aí que o seu irmão te deu, né, e do seu pai ter entendido também, deve ter sido um marco também para você, né? Deve ter te ajudado muito na sequência da carreira, né? Que você estava ali no começo, né? E ter esse apoio, eu acho que é fundamental, né? Show de bola. A sequência que eu acho que é a parte que eu mais queria falar, assim, que eu ouvi, acho que foi uma live sua com o pessoal do De Quinta, né? E teve um momento que você falou que ouviu um episódio de um podcast com o Steve Nash, né, que foi um dos maiores jogadores aí da história, né? Eu, particularmente, era um cara que eu adorava ver jogar, né? Gostava demais, assim. E tem até uma característica muito parecida com a sua, né, como jogador.
e você comentou algumas coisas que ele falou naquele episódio. Eu fui até ouvir o episódio e tem muita coisa legal mesmo. E aí eu pontuei alguns detalhes aqui. Então, o primeiro deles, né, você contou ali aquela história de que ele comentou que hoje em dia, né, acaba o treino, né, e em vez dos jogadores se juntarem, né, uma roda de conversa ou para chamar para jogar um contra um e fazer um pouquinho a mais, todo mundo sai da quadra, pega o celular e ninguém se conversa, né, e ele fala o quanto que isso às vezes faz falta para aumentar o sentido de equipe e o nível dos jogadores, né. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também, o que você vê dessa situação atual que a gente tem hoje. Ó, primeiro que o Nash é maravilhoso, né? É o meu grande ídolo, né? É esse cara que dá vontade de ser amigo, né? Ele em quadra, cara, tem uma estatística dele de quadra, que primeiro é isso, ele era um cara que não era muito alto, ele envolvia todos os companheiros dele, ele jogou final de NBA, foi 2 vezes MVP, e é isso, pregando o jogo coletivo, né? Valorizando os outros. E tem uma estatística, na NBA, né? Os analistas, eles cobrem tudo do jogo, né? Uma loucura, né? Não, uma loucura. E os caras mostraram uma estatística que ele era o cara que mais dava high five com os caras na NBA. Caramba. Tipo, olha a estatística que os caras buscaram. Não, assim, e que parece bobo, mas ao mesmo tempo é um baita de um gesto de cara de equipe, né? O cara, tipo, tá incentivando todo mundo o tempo inteiro. Eu quero dar a mão pra você, vamos lá, let's go. Tamo junto. Tipo, isso que é maravilhoso, né? E aí, ouvindo o podcast, né, que é incrível essa entrevista, você fica mais fascinado, né, com a pessoa que ele é, com esse grande cara, com um cara gente boa, né, um cara família, ele tem 5 filhos, se não me engano, 5 filhos, né? Então, e se dedicando aos filhos e falando super bem, né? E aí ele cita esse exemplo, né, que todo mundo sai do treino, senta e pega o celular. O que eu acho que é muito chato, né? Hoje isso, apesar de ser gostoso ter o celular e ter a notícia à mão, a um clique, né? A gente poder conversar com pessoas ao mesmo tempo. Agora, por exemplo, na quarentena tem salvado bastante essas chamadas por vídeo, né? E tal, as lives têm sido muito legais. Mas no envolvimento de uma equipe, às vezes acaba atrapalhando, né? Porque aquele momento de descontração, aquele momento de contar uma piada, de saber um pouquinho mais sobre a história do outro, né? Então, eu acho que essa intimidade ajuda, né, no esporte, principalmente na categoria de base, né? Essa união da equipe faz muita diferença. E eu falo muito isso no esporte. O esporte ensina muitas coisas, né? Os valores são maravilhosos, mas sem dúvida a melhor coisa que o esporte traz são as amizades. Então, acho que nesse momento é um momento de confraternização, né? E uma outra coisa também, né, desse pós-treino que me chama a atenção, que o Nash fala também, e que eu também concordo super, é o desafio. Né? No basquete, a gente acaba o treino coletivo e sempre tem esse negócio do 1 contra 1. Então, né, eu baixinho, por exemplo, e como é o caso do Nash, ele tinha que descobrir, e eu tinha que descobrir como ganhar do grandão no 1 contra 1. E no 21, né? Que é o 21, todo mundo joga, né? Você não precisa jogar basquete para jogar 21. Mas então, eu queria descobrir, eu precisava descobrir como é que eu ganho dos caras grandes. E o cara do grande também descobrir, né, uma estratégia para ele poder me parar. Né? Então, eu acho que essa veia competidora fica um pouquinho em falta agora, refém dos celulares. E no Sub-19 do Corinthians, agora, o coach, o Vitor Galvani, ele tem umas medidas que são super legais. Quando a gente vai numa viagem, ele pega nas refeições, ele pega o celular do time inteiro, faz uma pilha na mesa durante a refeição. E no começo eu achei meio cafona, né? Eu falei, nossa, o que você tá fazendo, Galvão? Você tá viajando. Mas depois eu entendi, sabe por quê? Porque as refeições se tornam o momento mais legal do time. Todo mundo conta história, e todo mundo conta mentira, e aquela zoeira, e aquela coisa engraçada, e o time faz assim, né? Então, eu acho que é muito legal isso mesmo. Pra você ver, na quarta-feira, o Léo falou sobre isso, né? Então, ele falou que só não tira o celular, lógico, na hora que a molecada vai dormir, ele falou, não tem como, né? E a autonomia também, tem que saber que tem que desligar a hora que for. Mas falou que na refeição, café da manhã, em torneio, não tem celular. Né? E o Léo, ele contou uma coisa muito legal, uma vez, que ele falava que ele estimulava a leitura, e para fazer isso, se o cara não usasse o celular, ele dava um livro. Ele trocava o livro pelo celular.
Então, tipo, essa é uma sacada genial que ele teve. Já já vou fazer isso no meu time também. Vou botar pra molecada ler, ao invés de pegar o celular toda hora. Isso aí acho que ele até falou naquela live super bacana que envolveu você, ele e o Alex, né, do futebol. Acho que vocês já até contaram essa história É, aí. nossa, o Alex Cabeção também, que cara, que gentleman, né? Que cara Sim, genial. Ó, ó, entrou aqui só para dar um alô pro Andrezão. André Kiss, maravilhoso, meu amigo do colégio da Empíricos. A Raquel Kiss também, lá da Empíricos, maravilhosa. Essa família vale ouro. Eles são demais. Eu adoro, amo eles muito. show, bacana demais. E é isso que você falou, né, de um contra um depois do treino. Eu coloquei aqui também algo que eu acho bem importante para a natação, né, que é aquela busca do atleta sempre querer evoluir, sejam os pontos fortes ou pontos fracos, e fazer o algo a mais, né? Então, não necessariamente acabou o treino, ou acabou o treino da semana, você não tem mais nada o que fazer, né? Então, pô, se sua saída é ruim, se sua virada é ruim, seu estilo tem que melhorar, pô, fica um pouquinho mais, né? Busca isso. E deu para ouvir bastante o Nest falando no podcast, isso a gente vê também no documentário lá, que é bem comum no basquete, embora seja um esporte coletivo, os jogadores eles têm treinamentos individuais também, né? Então muitos contratam um personal trainer ali, um ex-jogador, né? Esses dias eu vi, o Steve Nash ele tá no Golden State como consultor, né? Então tem essa busca também. Queria que você falasse também o quanto que isso é importante para o jogador de basquete. Olha, ter consciência, Caio, é fundamental. Você tocou num ponto-chave do amadurecimento esportivo, né? Não é só... Eu acho que tem algumas coisas que a gente faz como atleta, né? Que é cuidar da alimentação, cuidar do descanso, se preparar mentalmente para os treinos e para os jogos, treinar o coletivo, e aí fazer alguns treinos individuais. Isso é só o básico, né? Isso não quer dizer que você vai jogar bem ou vai jogar mal, né? Isso todo mundo vai fazer. Uhum. Então, quanto mais você conseguir coisas extra para agregar para o seu jogo, né? Então, eu, por exemplo, eu demorei muito para começar a me cuidar fisicamente em questões de mobilidade, de alongamento. Eu nunca levei a sério. Eu também não tinha muita informação a respeito. Agora, por exemplo, nos meus últimos anos de carreira ali no Corinthians, tinha um fisioterapeuta, o Rafa Garcia, que era sensacional, que me passou um circuito de mobilidade que diminuiu pela metade minhas dores que eu tinha no corpo, sabe? A gente sabe que o esporte é muito desgastante, né? A gente levanta todo dia para treinar com aquela dor no ombro, aquela dor na lombar, no joelho, né? E o Rafa me ajudou muito, sabe? Eu acho que se eu tivesse tido acesso a esse tipo de informação mais cedo, eu teria conseguido até prolongar um pouco mais a minha carreira. Né? E esses treinamentos específicos são fundamentais para você lapidar. Hoje em dia a gente tem todos os tipos de informação, né? Então, tem aplicativos que mostram qual saída está mais rápida, se sua saída para a esquerda, se sua saída para a direita, se seu arremesso saindo com a mão direita, se seu arremesso saindo com a mão esquerda, né? Então, a gente tem que aproveitar esses recursos também, né? E tentar melhorar o jogo, né? E tem técnicos muito dispostos a dar treinamentos extras, né? Lá no Corinthians mesmo, o Galvani é um cara que está ali 24 horas aberto a dar treinos para quem precisa, treinos específicos. Então, eu acho muito importante isso. E também dá para correr atrás de informação, né? Às vezes, como eu gosto de falar, que quando a gente está assistindo um jogo ou um esporte, né? Você não está assistindo só como torcedor. É claro que eu gosto de futebol, o Corinthians, eu vou vibrar, eu vou me emocionar e tal. E nos demais, eu também vou me emocionar e vou vibrar, mas eu tô tentando, principalmente no basquete, fazer uma análise do jogo, né? Eu falo que eu tô estudando também, né? É uma forma de estudo. E eu falo para os garotos isso, não assisto os jogos só para aquela enterrada do LeBron James. Não, vê o posicionamento da defesa, vê quem poderia ter ajudado, vê quem facilitou o corte e tal, esse tipo de coisa, assim, sabe? Show. Pô, você me que respondeu a próxima coisa que eu ia te perguntar, né? Porque eu ia te perguntar o quanto que era importante, né? Os jogadores, especialmente os mais novos, né? Assistirem jogadores consagrados para aquela coisa de tentar imitar, né? Pô, o gesto, acho que isso aí é fundamental, né? Nossa, isso aí é imprescindível. E assim, a gente fica assistindo no basquete NBA. E NBA é uma liga maravilhosa. É incrível, né? Os jogos são sensacionais. Mas é um outro esporte
Se você for, é muito difícil você tirar algumas coisas para o jogo, mas mesmo assim dá para você aprender com o nível de competitividade, né, com o nível de esforço, né, com o nível de comprometimento, com o nível de trabalho em equipe. Essas coisas dá para tirar. Mas, taticamente, é melhor você, para a garotada, tirar de alguns jogos em que você pode transferir para o seu jogo, né? Então, assistir o campeonato, o NBB, assistir as ligas, a Liga Argentina, a Euroliga, que daí fica mais fácil. Os caras são humanos, né? Na NBA, os caras são tudo extraterrestres, os caras pulam mais que todo mundo. Então, fica muito difícil de imitar. Mas quando você pega uns jogadores espanhóis, por exemplo, que talvez seja a segunda força aí depois dos Estados Unidos, dá para você tirar as coisas que eles fazem, sabe? O jogo é muito parecido, né? A dinâmica, a tática. Então, eu acho que dá para se aproximar disso. Eu mesmo, agora, nessa quarentena, tenho assistido muitos jogos antigos, né? Eu gosto de assistir os da NBA muito, né? A época do Steve Nash contra o Jason Kidd, tem um jogo histórico de 3 prorrogações, até que a gente indicou lá no de quinta. E eu assisti anteontem Espanha e França na Euroliga de 2013, que é um jogo assim, que é uma aula de basquete. Eu tô com esse jogo, eu gravei esse jogo para poder passar para os meninos lá, porque primeiro tem essa competição entre França e Espanha, que é tipo o Brasil e a Argentina, nessa rivalidade. E depois, né, então já começa, esse é o ponto de partida. Então ninguém quer perder de jeito nenhum. Então um jogo muito físico, muito catimbado, né? Essa parte mental, né? A importância do equilíbrio mental durante o jogo é fundamental. E as coisas também, né? A parte tática que dá para tirar dos dois lados, né? Então, eu acho que é muito legal essa pergunta e é fundamental, imprescindível fazer isso, né? E acho que até além da parte técnica, né? Acho que para criar um sentimento pelo esporte, né? Eu estava vendo hoje a live lá do Sub-19, né? E tem um momento, acho que era Vitor o nome do jogador, o segundo ali que tava falando. Teve um momento que ele falou, né, que quando assistiu lá a sexta o Guilherme, né? O Guilherme. Guilherme, isso. Que na hora que ele assistiu a sexta lá que deu o título pro Bulls lá do Steve Kerr, que ele, pô, quase chorei na hora. Né? Então isso é uma coisa que vai cultivando ali dentro, né? E, pô, o menino que fala isso e o cara não tem nem 20 anos, ele não vai ter sempre esse amor pelo basquete, né? Então não tem como ser, eu acho, né, ser um grande atleta se você não sabe nada do que acontece, né? É isso. Você tem que saber, né, o que os outros trilharam para a gente poder estar aqui, né? No final, eu ia contar um spoiler aqui já do Last Dance, mas fica essa mensagem mesmo, né, de que a gente tá aqui, que o basquete hoje é jogado mundialmente muito porque o Michael Jordan abriu as portas no mundo inteiro, sabe? Então, esse lance do Gui, né, do Cestari, que é o atleta nosso do 19, já conseguir começar a colocar essa paixão no jogo e ficar emocionado, é maravilhoso. É isso que eu quero arrancar dos caras lá, dos meninos. Eu quero que eles fiquem felizes e gostem do que estão fazendo, assim, sabe? Ó, aqui tem um competidor nato que acabou de entrar, o Humberto, que é jogador do Coringão e foi meu parceiro de quarto enquanto eu jogava. É um cara que é isso, que não tem bola perdida, que se joga, que luta, que briga, que acaba o jogo, se emociona. Então, é esse tipo de coisa que eu quero ter num companheiro de equipe, assim. Show. Da hora demais. E aí, falando sobre o Sub-19, é uma pergunta que eu fiz pro Léo também na quarta, né? Comparando um pouquinho com o tênis. Como que é feita essa transição do Sub-19 pro adulto, né? Eu imagino que no basquete seja bem complicado, porque pô, você tem um time ali, deve ter, sei lá, 12 a 15 jogadores no Sub-19, né? Para passar para a categoria adulta deve ser uma mudança gigantesca, né? Como que costuma ser isso? Ó, essa transição é muito difícil mesmo. Por isso que eu gosto de tentar passar uma filosofia. Agora a gente está tentando passar essa filosofia de que se a gente conseguir formar jogadores que estejam aptos a jogar no adulto, é a maneira mais rentável para o clube, né? É o jeito mais, além de a gente conseguir formar jogadores na base e estimular, né? Estimular esse tipo de formação, né? Em outras equipes, é o jeito mais fácil de economizar dinheiro, porque o cara não vai precisar contratar um grande profissional, um cara profissional que ganha muito mais, né? Muitas vezes. Eu acredito que ainda é pouco disseminado isso no Brasil ainda. Os clubes com uma característica de serem formadores de atletas, assim.
Então, eu gostaria muito que a diretoria desse esse aval para o treinador confiar nos garotos mais jovens e abrir mão um pouquinho a curto prazo do resultado, sabe? Então, trabalhar esses garotos que muitas vezes têm muito potencial, mas ficam reféns aí de clubes que estão pensando em resultados. E eu entendo também isso, né? Porque tem patrocinadores, tem investidores que só valorizam, infelizmente, o resultado. Mas se a gente conseguisse ter um trabalho a longo prazo, com o aval da diretoria, incentivando esses garotos mais jovens a se tornarem profissionais, eu acho que esse que é o caminho. Eu mesmo, quando jogador no Pinheiros, eu só fui beneficiado, eu fui muito beneficiado por esse tipo de conduta da diretoria na época, né? Que hoje é o diretor, ele é diretor do São Paulo, Rossi, ele era diretor ele foi presidente do NBB e hoje hoje ele é do São Paulo, ele era do Pinheiros na época. Ele me incentivou muito e da minha geração saíram mais 5 ou 6 também que fizeram essa ponte, né? A gente tinha um time jovem jogando no adulto, a gente era todos juvenis e eles botavam já para jogar. E eu acredito que só tendo quadra para poder se jogar profissional. A gente tem alguns exemplos no NBB de jogadores que também só conseguiram se firmar porque estão jogando, né? O Iago no Paulistano, o do Sommer, que está no Botafogo. Enfim, tem vários caras que... O Jorginho agora, né? No São Paulo o Jorginho agora no São Paulo. O cara só consegue se o técnico voltar para jogar. Senão, o cara pode estar pronto, mas se não tiver se o coach não abraçar e não der essa oportunidade, o moleque não vai conseguir jogar. Meu. Certo. Falando agora sobre treinador, né, naquele texto lá você coloca um treinador específico como o principal que você teve na sua carreira, que é um espanhol, né, o Paco Garcia, quando você jogou em Mogi. Né? Você até narra que vocês saíram não sei se ele estava em todo esse processo, mas vocês saíram da segunda divisão, né, para disputar Liga Nacional de igual para igual com grandes times como o Flamengo e outros times e chegaram a ser vice-campeões sul-americanos. O que ele tinha de tão especial? Olha, eu acho que o principal dele era que ele era justo. Então ele tratava todos da mesma maneira. Isso no basquete é muito difícil, né? Porque às vezes o cara tem uma forma de tratamento com as estrelas de um jeito e com os outros jogadores, com os demais jogadores de outro, né? Então ele tratava todo mundo igual e ele conseguia reconhecer as pequenas coisas que eram feitas dentro de uma quadra de basquete. E então acho que ele ganhava o grupo fazendo isso, sabe? Tendo esse olhar para as coisas que eram realizadas, né? Para as pequenas coisas do basquete. E é legal você citar esse exemplo, porque o Paco foi um treinador que eu tive muito atrito, muito mesmo, porque ele era muito duro, ele era meio assim como a gente vê o Michael Jordan na série Last Dance, cobrando dos caras, e sendo chato, e brigando mesmo, e sendo grosseiro, e sendo rude, e xingando até. Ele era assim, cara. E eu tava com muita dificuldade com isso, porque às vezes ele era muito agressivo. E eu também sou um cara muito... A gente, né, no esporte, a gente tá sempre com a emoção à flor da pele, e eu tinha dificuldade de ouvir isso. E aí, uma vez eu briguei com ele, sério, uma vez que ele me ofendeu, depois de um jogo. E eu falei, cara, você pode cobrar o que você quiser de mim, mas nunca mais me ofenda, porque eu tô dando minha vida para você aqui. E eu vou continuar dando. Mas se você quiser me ofender dessa maneira, por favor, pede que eu vou embora. Eu vou para outro time. E aí a gente conversou ali, né, estreitou os laços, olhou no olho um do outro e aí ele começou a me tratar com super confiança, sabe? Eu acho que outra coisa também que ele tinha que era o feedback. Ele cobrava muito, mas ele dava o feedback para todo mundo das pequenas coisas, né? Valorizando essas pequenas coisas, o que também é difícil no esporte. Então eu acho que esses são os principais atributos dele. E um outro também que é interessante no basquete. Eu passei por vários técnicos que misturavam muito extra-quadra com dentro de quadra. Então, tipo, o cara entrava lá no seu WhatsApp e via que você estava online às 2 da manhã. Aí no outro dia ele queria cobrar que você jogou mal porque você estava no WhatsApp, sabe? Não, mano, tipo, o primeiro que você não tinha que ter olhado que eu estava online, na minha opinião. Deixa o cara. Às vezes cada um tem um jeito de ser. Às vezes o cara tava ali falando com a namorada também, sabe? Essa carga pessoal, né, também é importante. O jogador, né, o esportista tem muitas horas fora da prática do esporte, né, então ele precisa ter
né, esse envolvimento e tal com a família, com a namorada, com quem quer que seja, com a arte, com a cultura, né? Ele precisa para poder realizar o melhor trabalho dentro de quadra. E ele não misturava, entendeu? Então, tipo, ele podia ser super bravo com você, ser um maluco, chegava fora de quadra, ele tava conversando, querendo saber como é que tava a família, como é que tá a mãe, como é que tá não sei o quê. O que eu acho decente e honesto, sabe? Tratava você como adulto. Pô, você vai achar que é mentira, mas acho que o PA aqui foi por transmissão de pensamento, porque enquanto você falava, eu pensei justamente o que ele colocou aqui, né? Que o seu relato ele é muito parecido, de uma maneira diferente, né? Com o Steve Kerr e o Michael Jordan, né? Que mostra no documentário que o Jordan estava voltando, né? Na segunda passagem dele pelo time, e aí ele, naquele jeito de trash talk o tempo todo, e um dia ele bateu no Steve Kerr, né? Porque ele foi se posicionar, né? E É. desde então que eles aí começaram a ter uma boa relação e se entender mais, né? Então, o que precisa às vezes é isso que o Steve Kerr fez, que você fez também, que é se posicionar, né? Não apanhar calado, né? É isso, não, e essa cena é maravilhosa. Que resgate, seu e do PA. Porque era isso, o Steve Kerr queria mostrar que ele respeita. Ó, peraí, ô Michael, eu te respeito, mas se você ficar me dando porrada, eu vou te dar porrada também, meu. Sabe? É meio isso, né? E acho que é aí que ele ganha o respeito. E para mim isso é muito. Quer dizer, eu não conheço a fundo, mas mostra muito quem é o Steve Kerr, a pessoa que ele é, incrível. E por isso que ele é um baita de um gestor, é um baita de um treinador hoje do Golden State Warriors, campeão da NBA. Porque, né, essa facilidade, essa hombridade que ele tem, né, mostra alguns trechos no filme que o pai dele era um acadêmico, né, que foi lecionar no Líbano. Eu acho que tudo isso, e a mãe dele, né, aquela senhora fofa que aparece no documentário, mostra isso, né, o poder da criação também, ali, né, transparecendo em quem ele é. Né? É isso, cara. Eu tenho os meus valores, eu acredito. Eu te amo, Michael, mas se precisar sair na porrada, eu vou sair, eu vou apanhar. Mas é um pouco isso, né? Me trata com Pô, respeito. sim, isso é fundamental, né? Aí, eu não sei quando que eu ouvi também você falando, foi, acho que alguma live, comparando um pouquinho a questão do posicionamento político do Michael Jordan com o do LeBron James, né? Então, a minha pergunta é, o quanto você acha importante, né, o grande atleta, né, o atleta que está com exposição de mídia, se posicionar em questões políticas? Olha, eu acho. Bela pergunta, Caio. Eu acho assim que tudo que a gente faz na nossa vida é político. A gente está conversando aqui numa live e a gente está sendo super elogioso. Você está fazendo um resgate da minha carreira, eu estou contando algumas passagens, eu estou mostrando o meu envolvimento, a gente está falando sobre valores, né? Você na natação, técnico dos garotos mais jovens, eu lá como supervisor também dos 19 do Corinthians. Eu acho que essa já é uma mensagem que tem que ser encarada como política, como uma forma de lidar com o ser humano, né? Uma forma de ouvir, de se manifestar. Né? Então, tudo isso é político. Né? Então, eu acho que a gente tem que colher o máximo de informação que a gente pode, né? Atrás de jornal, atrás de revista, de diferentes pontos de vista, para poder ter uma consciência crítica, para poder ter opinião, né? Para poder moldar nossa opinião em relação a políticas governamentais, né? A políticas de Estado. Eu acho que a gente tem que ter primeiro informação, né? Hoje está muito fácil, está muito... as pessoas tomam um partido muito rápido, né? Então, e aí o grande problema que eu vejo nisso é que a pessoa para de enxergar o que está sendo falado versus quem está falando. Então, se eu gosto de você, Caio, eu vou endossar tudo que você falar. Mas espera aí, mas se você falar uma besteira, eu vou continuar falando que tudo bem? Não, então esse que é o lance, né? A gente tem que prestar atenção no que está sendo falado, independente de quem está falando. Né? Eu acho que esse que é o ponto-chave. E em relação ao Michael e o LeBron, o Michael, na minha opinião, assim, né, pelo que foi passado no documentário, mostra uma certa alienação política, porque ali tinha uma eleição entre um candidato democrata negro e um republicano que, quando ele ganha a eleição, ele se mostra super, com uma postura super fascista, tosca, assim, né, autoritária, que ele grita lá, hoje não vai ter festa no Cafundó. Né? Então, quando o Michael demonstra que não vai apoiar ninguém e fala aquela frase, republicanos também compram Nikes,
Na minha opinião, isso aí é uma alienação, porque isso não pode ser o ponto de vista dele, né? Ele não pode... Ele perdeu a chance de endossar a campanha de um negro, né? Que estava lutando, que os negros, né, sempre estavam lutando por reconhecimento, por espaço. Ele perde a chance de se posicionar e ainda acaba com esse triste desfecho de uma declaração dessa, né? Pô, hoje não vai ter festa no Cafundó, né? Então eu acho que faltou mesmo o posicionamento dele ali. E o LeBron, ele já é mais ligado nessas questões sociais. O cara é dono de uma escola hoje, sabe? Então, quando o Cavs foi campeão na NBA, ele se recusou a ir lá falar com o Donald Trump. Tipo, não, eu não vou, meu. O cara que quer construir um muro nos Estados Unidos, um cara que é um baita de um xenófobo, preconceituoso, eu não vou lá dar a mão para um cara desse. Eu não concordo com a política dele, sabe? Então, e isso, né, engrandece, né, o esportista, né? Isso é mais uma bandeira que é legal dos esportistas levantarem também, né? É um palco muito importante, né? Tem demonstrações maravilhosas aí de feitos na história, né? Que gravaram e abriram terreno, né? Para a disseminação do esporte, para a valorização do esporte. Show. O pessoal que está assistindo aqui, se alguém quiser colocar alguma pergunta, a gente deve estar com um pouquinho menos de 10 minutos para encerrar, né? Na parte assim do basquete, era isso que eu tinha colocado aqui. E aí agora, Gustavinho, se você puder, aquilo que eu te pedi ontem, né? Algumas indicações culturais, né? Porque você é bastante envolvido também nessa esfera, né? Você mesmo falou que tem um projeto lá com o Léo, né? Então eu te pedi 3 livros, né? 2 filmes e 2 referências musicais. Consegue compartilhar com a gente aí? Maravilhoso. Vamos lá. Ó, livros. Vamos começar pelos livros. Eu vou começar com o Futebol ao Sol e à Sombra, que é do Eduardo Galeano, que é um livro maravilhoso. Hoje a gente tem acesso a muitos tipos de informação no esporte, né? Então, na resenha esportiva, o que me atrai é esse tipo de resenha que ele propõe no livro dele, o Eduardo Galeano, que é o quê? É uma coisa mais nostálgica em relação ao futebol, é o amor, é a paixão da arquibancada, ele transforma em histórias lendárias, né? Então, em coisas mais místicas, assim, esse olhar pelo futebol que é apaixonante, assim, sabe? De torcedor mesmo, assim. Ele que fala que ele gostaria de ter sido um jogador de futebol e não conseguiu, virou escritor. Ainda bem que ele virou um escritor, porque ele é um dos melhores escritores que tem, o Eduardo Galeano, né? Então, esse o Futebol ao Sol e à Sombra, maravilhoso. Vamos pensar. Eu Ainda Estou Aqui, do nosso corintiano Marcelo Rubens Paiva. Ainda Estou Aqui, chama. Que é um livro muito emocionante, que conta a história da mãe dele. Na verdade, é a história da família dele. O pai dele era um deputado que desapareceu na ditadura militar e conta sobre o olhar da mãe e que estava super engajada na luta em saber onde o pai estava, isso 30 anos depois. E essa perspectiva da mãe, né, tentando saber do paradeiro do pai e ele contando essa relação. E o grande lance é que a mãe hoje é uma história real e a mãe está com Alzheimer. Então, fala da memória, né? E também da ausência da memória, né? Porque é isso que o Alzheimer... Então, é um baita de um livro, né? Pelo resgate, que mostra a importância do resgate da memória, né? Então, para mim, é sensacional. Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. E o terceiro, eu vou falar o 11 Anéis, que é do Phil Jackson, que é complementar aí ao Last Dance. Quem não assistiu o Last Dance, por favor, já comece, porque é uma série maravilhosa. E o 11 Anéis conta a saga do Phil Jackson como técnico do Chicago Bulls e técnico do Los Angeles Lakers, os 11 títulos conquistados por ele. E o legal é porque fala do trabalho em equipe, fala da gestão de pessoas, sobre essa mente aberta que ele tinha de reconhecer o grupo e de reconhecer as pessoas, né? E esse envolvimento que ele tinha, essa vontade que ele tinha de unir o grupo e tratar todo mundo igual. É maravilhoso o livro o mais legal é que é super simples. Assim, então você vê que não é uma receita de outro planeta, é uma coisa que se você tiver atenção e prestar e olhar,
para as pessoas com carinho, com atenção, você consegue desenvolver no seu trabalho. Filmes. Filme, meu, é muito difícil porque eu sou um cinéfilo, eu amo, assisto muito. Mas dois, eu vou falar do Capitão Fantástico, que é um filme maravilhoso, que é com o Viggo Mortensen, que tem uma discussão muito oportuna, que não é Capitão Fantástico, mas não é um filme de super-herói. Apesar do cara, é um pai de 6 filhos que poderia ser um super-herói. Para mim, ele é um maravilhoso. Que é uma discussão em que ele cria... Já assistiu esse, Caio? Não? Já vi, já vi. Maravilhoso, né? Que a criação é Isso. meio não tão ortodoxa ali. Isso, que ele cria os 6 filhos na selva, né? E aí depois de uma tragédia ele tem que voltar aí para a cidade e começa a ter esse questionamento: o que é melhor, né? Ou se tem alguma receita, o que vale mais, né? O calor da família, né? O autodidata ou a formação acadêmica, tal, né? Ou se a gente precisa da civilização para poder aprender a interagir, né? Então é maravilhoso. E mais um filme, eu vou falar do Faça a Coisa Certa, que é um filme do Spike Lee, que é um dos melhores filmes que eu já assisti na vida. Eu estou fazendo um cursinho online no Masterclass do Spike Lee, estou fascinado e estou revendo os filmes. É uma obra de arte incrível, que tem toda uma tensão racial nos anos 90 em Nova York. E é um baita de um filmaço. Mas é isso, não. Esse filme do Spike Lee, cara, eu acho que é maravilhoso, né? Recentemente ele fez O Infiltrado na Clã, também, que eu adorei. Eu acho que ele consegue falar de temas importantes, né? Sempre relevantes e de uma maneira também descontraída, muitas vezes, sabe? Então, eu acho que conseguir unir essas duas coisas, né? É muito legal no cinema. E da parte musical, eu vou falar de um show específico que eu fui no Bona, na Casa de Música, que é uma casa de música genial que tem aqui em São Paulo. Eu gosto de assistir música assim, sabe? De maneira intimista, próxima. E o Bona é uma casa em Pinheiros que tem aqui, que eles né, levam artistas da nova geração e também outros. Mas eu acho o legal é a proximidade com o palco, né? Esse calor humano ali da música, né? Eu acho sensacional. Eu acho que a música também é uma parte cultural fundamental, né? Para a gente evoluir e também que é contagiante, né? A gente fica feliz, né? A música tem a capacidade de mudar o ambiente, né? Então eu vou falar de um show em específico que foi a Karina Burr, a Marisa Hort e a Tassiana Barros. Elas têm um projeto que elas cantam Belchior, que é o Amar e Mudar as Coisas. Que, inclusive, eu vi esse show junto com o PA. Tô ligado. E, ele falou. E foi maravilhoso o show, sabe? Então, o Belchior, que para mim é um poeta, é o Bob Dylan brasileiro, né? É um poeta, cantor. Então, né? Mas maravilhoso. E essa oportunidade, e esse show é incrível, porque cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu jeitão, né? A Karina Burr tem um sotaque maravilhoso e tem um calor assim, né? Tem um jeito charmoso também de cantar. E a Marisa Hort, ela é super divertida, engraçada, né? E canta super bem, e tem aquele lance de atriz em cima do palco também e tal, sabe? Que eu acho que também faz um pouco tem um pouco a ver, né? Ó, a Aninha Pires mandou uns corações aqui, show mais lindo, ela também tava, que é minha esposa, minha companheira. E ela também, num texto agora, ela tá fazendo teatro, e ela falou num texto sobre a Bethânia, um texto maravilhoso, em que a Bethânia fala, eu não sou atriz, né? Eu sou uma cantora e tal, mas quando eu tô no palco, a gente acaba interpretando, né? A gente acaba botando para fora essas emoções, né? Então foi um pouco do que eu senti vendo esse show. E a Tassiana Barros é uma poetisa incrível. Eu até comprei o livro dela lá no Bona nessa oportunidade. E ela declamava poesias dela e do Belchior, assim, trechos, assim, né? Então, cara, foi uma das experiências mais legais que eu tive com a música, assim, nos últimos tempos. E para citar mais uma, eu vou citar mais uma também de um show que eu assisti no Bona, que é o Chico Chico, que ele é filho da Cássia Eller. A Cássia Eller, que, pô, foi acho que era a minha cantora predileta, assim,
quando eu era adolescente. E eu tenho um amigo que é músico e que me apresentou a KCL, assim, que é o Guga Machado, e a gente ouvia bastante. Ele é percussionista e, cara, de tanto ele ser aficionado assim por ela e ir nos shows e tal, ele começou a ficar amigo da Tamima e da Lan Lan, que eram os percussionistas da Cássia Eller, e hoje em dia são artistas solo. E ele tocou com elas, enfim, ele conhece elas, então a gente se aproximou cada vez mais. E aí a gente foi ver esse show do Chico Chico, fui 2 vezes assistir o Chico Chico, é maravilhoso. Outro dia teve, acho que foi anteontem, teve uma live dele, foi ontem, teve uma live dele que foi ótima também no Bona, e é um baita de um cara, e por vezes, se você fechar o olho, você parece que é a Cássia Eller cantando, assim, também é sensacional. Pô, você que curtia quando era mais novo, né? E agora ouvir, acho que tem essa ligação, né? Deve ser muito, muito bacana mesmo. Pô, Gustavinho, acho que a gente tá chegando no final aqui. Pô, gostei demais do bate-papo. Espero que o pessoal tenha curtido também. Né, eu acho que, de novo, né? São modalidades diferentes, mas tudo é esporte, né? Tudo é a vida, na verdade. Então, acho que dá pra gente tirar muita lição aí. E, pô, te agradeço demais por ter aceitado, ter ficado aí assim, um pouquinho mais também. E tomara que a gente consiga, né, quando tudo retornar, ter cada vez mais interação aí entre as modalidades. A gente está num clube gigantesco, né, que abre várias possibilidades. Eu lembro quando vocês estavam ali na luta para entrar no NBB, e o PA sempre mandava pro pessoal, ó, vamos lá assistir. Então, acho que isso aí é super importante. Eu vi que minha irmã mandou aqui para a gente falar o que significa defender o Corinthians, né? Eu acho que é até difícil de falar, né? Porque a gente tem, no meu caso, desde, igual você falou, né? Gritava gol pela janela, né? Às vezes a gente acaba esquecendo disso quando chega lá no dia a dia no clube, né? Você entra pelo portão, já tá na rotina, mas, pô, quando que 15, 20 anos atrás, quando eu era pequeno, eu ia imaginar que eu ia todo dia estar no clube, né? Então, torna ainda mais especial, né? Esse amor pela modalidade, pelo esporte, tá ali dentro, não tem muita explicação, né? É isso, não, é verdade. Não, eu já sabia que eu ia me identificar com você quando eu fiquei sabendo que você gritava gol na janela. Porque Clássico, isso né? aqui, porque isso é o clássico. Porque isso aí eu tomava bronca da minha mãe, hoje eu tomo bronca da Eninha aqui em casa. Mas sai o gol do Corinthians, você vai ficar o quê? Vai ficar quieto no sofá? Tem que gritar gol, meu, pelo amor de Deus, né? Então, eu acho muito legal essa pergunta da Bia, porque, por exemplo, lá no Sub-19, a primeira coisa que eu faço com os garotos no primeiro dia de treino é levar eles no memorial do Corinthians para conhecer toda a história, para saber toda né, a dimensão do que representa o Corinthians para a sociedade, né, todo o histórico de lutas do Corinthians, né, de engajamento social também, né, então, da luta pela democracia. Eu gosto de falar todas essas partes para os garotos já ficarem antenados e se sentirem parte já disso, né? Você não só tô aqui só representando o Corinthians, vou vestir a camisa, tá legal, vou ser reconhecido no restaurante, tirar foto, né? Porque quando a gente viaja é aquela loucura. Vê aquele monte Sempre. de cara gigante com a camisa do Corinthians, é foto o tempo inteiro, né? Isso aí também é legal, e acho que para a molecada é maravilhoso, né? Também se sentir um pouquinho prestigiado, né? Se sentir um ídolo, né? Por alguns momentos, em algumas ocasiões, mas também para eles terem dimensão de que eles já estão fazendo parte da história e que eles representam um clube, né? Que tem uma história, né? Voltando ali no livro do Marcelo Rubens Paiva, a importância do resgate da memória, né? Então, por isso que eu acho legal ter consciência do que é o Corinthians, sabe? Do que é lutar lá dentro todo dia, né? Do que a gente está fazendo para que seja melhor. E eu acho muito legal essa ponte, né, entre as modalidades, que a gente consiga se aproximar cada vez mais, sabe? Eu dava muita bronca, muita mesmo, como capitão do Corinthians, nos caras do meu time, que o cara chegava, entrava no estacionamento, entrava de carro, entrava do estacionamento, ia pro vestiário, botava roupa, ia pra quadra, ia pro vestiário, tomava banho e ia embora. Tipo, meu, você não deu um bom dia pro cara da garagem, você não falou com os faxineiros, você não falou com os funcionários, você não falou com o pessoal da limpeza, você não falou com o pessoal da quadra,
O que é isso, cara? Você acha que você está onde? Né? Eu acho que a gente tem que ter noção de comunidade, noção do espaço que você está ocupando, né? Olhar no olho de quem está ali, reconhecer, entender qual que é o trabalho, como o trabalho está sendo feito, sabe? Quando eu conheci o PA, pô, o PA foi maravilhoso, assim, ter conhecido ele mais a fundo, saber das coisas que ele indica, ver os treinos hoje, acompanhar pelo Instagram, os treinos que o pessoal da natação tem feito em casa, porque isso é importante, sabe? A gente olhar para o outro, né? Em tempos de pandemia é maravilhoso ver que as pessoas estão preocupadas, primeiro com passar mensagem para ficar em casa, depois para manter o condicionamento físico dos atletas. Depois eu vi que teve uma atividade solidária em que vocês da natação doaram cestas básicas, sabe? Tudo isso é maravilhoso e a gente precisa saber disso. Quando eu vi, eu já compartilhei na hora. Sabe, eu quero, que iniciativa louvável da natação, sabe? Eu levei para o basquete isso, né? O basquete está passando por um momento mais turbulento lá, acabou que não deu certo. Mas eu acho que tudo isso faz parte do contexto de vestir a camisa do Corinthians, sabe? Ou de qualquer empresa, de qualquer clube. No caso é o Corinthians, né? Mas se fosse qualquer outra, a gente teria que ter a mesma, né? A mesma postura. O Alex Cabeção, né? O Alex falou na live, que eu achei muito legal, que ele fala que a primeira coisa que ele faz quando ele chega num clube é estudar a história do clube. Sim. Né? Então, eu acho que isso é fundamental mesmo. Não, isso que você falou do trato, né, com todo mundo do clube, né, todos os funcionários. A gente tem um treinador da categoria de base, ele trabalha há mais de 25 anos na natação do Corinthians, tem muita história, que é o Bira, né? E o Bira, ele fala muito sobre isso, né, são coisas simples, né, dar bom dia, cumprimentar, olhar no olho, né? Isso tudo é fundamental. Eu vi que o PA colocou uma pergunta aqui, não sei se você chegou a ver. Eu vi agora. Que é para comparar a filosofia basquete brasileiro e argentino. Né? Excelente pergunta, porque o basquete argentino é o principal espelho para a gente. Está aqui do lado, como eu te falei, fisicamente a gente é muito parecido, né? Então a gente poderia aprender muito com eles, que eles têm uma geração super vitoriosa, foram campeões olímpicos, campeões mundiais, né? Então, tem medalha de bronze na Olimpíada também. Então, sabe, a gente podia aprender. E eu acho que qual que foi o grande diferencial para eles? Eles, há uns 15 anos, eles criaram a Escola Nacional de Treinadores. Então, eles padronizaram eles fizeram um curso e padronizaram, né, todas as normas que um treinador que gostaria de ser técnico na Liga Argentina tinha que passar. Então, eles têm que, obrigatoriamente, para ser técnico da categoria de base, passar pelos módulos de categoria de base. Se ele quer ser técnico do adulto, ele tem que passar pelos da categoria de base e também pelos do adulto, né? Então, eu acho que fazendo isso, você facilita o entendimento de basquete e o entendimento do que você espera do jogador. Né? Se todos os técnicos falam a mesma língua, né, eu acho que facilita para a gente alcançar, para terem mais jogadores formados, né, num nível melhor. E eu acredito que no Brasil careça essa escola de treinadores e muito em função da vaidade entre os técnicos. Sabe? Ninguém quer abrir mão do seu modelo. E é claro que você vai poder ter o seu diferencial nesse trabalho. Isso aí é só uma normativa, é uma norma, né, para você seguir, é o básico, né, para você ingressar a ser técnico. Porque muitas pessoas criticam o trabalho de formação no basquete brasileiro. Eu já discordo. Eu acho que os jogadores, sim, estão bem preparados, mas às vezes não foi dado determinada ênfase que para algum técnico é fundamental ou essencial. Mas se a gente se aproxima e tem essa escola e sabe o que a gente quer do jogador, ficaria mais fácil, né? Eu acho que essa é a principal diferença mesmo. Bacana. Na natação a gente está tendo também uma movimentação nesse sentido dos técnicos, de tentar fazer algo como você narrou aí do que a Argentina faz. É super importante. A gente teve aqui o Taba, que é técnico do juvenil, mandou aqui para liberar o basquete lá para o pessoal da equipe dele treinar as habilidades físicas, colocou aqui. Vamos lá, pô. Vamos fazer isso. Tem que fazer esses intercâmbios. O Edinho, né, que é diretor do futsal, coordenador do futsal do Corinthians, ele fez uma dinâmica um dia com a gente. Eu vi. Basquete e futsal foi super divertido.
tinha que fazer cesta com o pé, depois a gente fez um mini desafiozinho no basquete contra o time do futsal, depois a gente fez no futsal, tomou um baile dos caras, não viu a cor da bola, mas foi legal, foi divertido. E acho que poderia fazer umas dessas, né? Umas atividades dessas para aproximar, para a galera se conhecer mais também, né? E eu conheço pouco também o pessoal da natação, por exemplo, poderia conhecer muito mais e tenho vontade, sabe? Eu conheci o Brandon no amigo secreto, que eu tirei ele. Não, ele me tirou, né? Ou não, agora eu não lembro se ele me tirou ou eu tirei ele, enfim. Mas aí foi divertido, eu conheci ele brevemente ali e tal. Mas eu acho que falta esse tipo de iniciativa também. Acho que a gente, tendo esse start hoje aqui e tal, a gente pode aproximar as modalidades, que eu acho que é muito legal para o clube também. Show de bola. Pô, acho que é isso então. Não sei se você quer deixar algum recado aí pro pessoal, mas, pô, da minha parte, só realmente agradecer, foi show de bola. Pra gente foi uma honra. Pô, Caio, foi muito legal. Como eu te falei, eu só fazendo uma pesquisa sobre você, sabendo das coisas, das suas escolhas, né? Que é muito parecido com o que eu tive, assim. Eu acho que a gente tem que ter umas escolhas racionais na vida, sim. Mas eu acho que a gente é movido pelo coração. E eu sempre fui esse cara de botar o coração em tudo e saber dessa sua escolha pelo Corinthians, né? Eu acho que também tem a ver com isso, né? Tem a ver com botar o coração nas coisas que faz, né? E esse convite que você me fez também, né? Da gente fazer esse intercâmbio entre as modalidades do clube. A gente ficou aqui 1h30 falando bem das modalidades ou traçando coisas que a gente acha que pode melhorar, mas uma crítica construtiva, né? Então acho que foi super legal. Você é um baita cara. Sua irmã também, só tem elogios lá. O Miranda só elogia ela o tempo todo. Fala que se ela saísse da Empíricos não funcionaria nada. Né? Então, o PA é o cara que me dá mais referência mais dicas de filmes e mais que o de Quinta Podcast é o PA. Ele manda várias para mim aqui sobre os filmes que eu adoro também, Almodóvar e os filmes mais cabeça, os documentários incríveis. Então acho que essa troca é muito legal e tô de portas abertas aí quando você quiser, vamos fazer mais desse tipo aí. Show de bola. Antes de eu encerrar aqui, só deixar o convite pro pessoal. Na segunda-feira que vem, a gente vai ter mais uma live aí. Vai ser comandada pela Thierry, que é a nossa treinadora da equipe Petis, trabalha lá também na equipe principal. Vai estar recebendo a Tatiana Sakemi, que é uma ex-atleta do clube, também foi uma baita atleta, uma baita mulher, e vai bater um papo super bacana com ela. Então, se cuida aí, espero que fique tudo bem. Um grande abraço e a gente se vê por aí. Valeu, Caião. Tamo junto. Valeu, Gustavinho. Um abraço. Um abraço. Obrigado.